Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria de poder passar esse tempo juntos aqui. A principal presença aqui é do nosso Deus. E a Ele nós estamos louvando, adorando, dedicando esse tempo aqui. Mas nós também somos gratos pela presença de cada um, de cada irmão, de cada irmã. Uma alegria acolher a todos aqui, especialmente os que nos visitam, nos alegram com a sua presença. Uma alegria de poder passar esse tempo juntos. E apesar de Deus ser a pessoa principal, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a nossa atenção é para Ele. Mas quem sai daqui abençoado é a gente, não é? Então vamos buscar orientação na palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, para a gente buscar mais uma porção de bênção. Louvor abençoa, as orações abençoam, a comunhão abençoa e a palavra de Deus muito mais, não é? Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Quero ler com vocês alguns versículos, algumas palavras de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, eu leio com vocês a partir do versículo 28. Preste atenção na leitura e mantenha sua Bíblia aberta. A gente vai recorrer ao texto algumas vezes. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão de Jesus com os saduceus sobre a ressurreição, depois vocês dão uma lidinha aí, vocês vão ver o que é. Tributo, ressurreição, Jesus estava conversando com os líderes religiosos. Então, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Até aqui. Amém. Meus irmãos, se alguém perguntar para você: por que você é cristão? O que você responde? Se alguém perguntar: por que Jesus? Por que você segue a Jesus, não segue um outro líder religioso? O que você responde? Qual seria a sua resposta inicial? A primeira coisa que vem na sua mente? Como você explica? Olha, eu sou cristão por isso, eu sigo Jesus por isso. Acredito que é uma resposta assim um tanto quanto básica para nós que já cremos em Jesus. Se você é alguém aqui no nosso meio que está buscando a fé em Jesus, há uma explicação. Por que o ser humano precisa, deve buscar a Jesus, ter fé em Jesus? Uma explicação muito básica e óbvia, que eu acredito que todo cristão saiba, espero que saibam, é uma que está lá em Atos, capítulo 4, versículos de 11 a 12, quando Pedro, em uma das suas declarações, em um dos seus grandes sermões, ele diz assim: este Jesus é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importe que sejamos salvos. O que Pedro está dizendo? Que não há salvação fora de Jesus, só há salvação em Jesus. Não há outro caminho para o ser humano se livrar do pecado, da morte eterna, da sua condição de distante de Deus. Não há outro caminho.
é só Jesus. Só há salvação em Jesus. Pedro está declarando isso. A Bíblia declara isso. A fé cristã declara isso. Então, se alguém um dia perguntar para você, por que sou cristão? Por que Jesus? Porque não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar. Só em Jesus. Essa é a resposta mais básica. Mas e se alguém especular mais um pouquinho? Se alguém perguntar, mas o que diferencia o cristianismo de outras religiões? Essa é uma resposta. Se só há salvação em Jesus, mas existem outras coisas. Eu queria dizer aqui uma coisa que diferencia o cristianismo de outras religiões. Eu acredito que é um fato muito marcante. Religião, de acordo aí com algumas definições, no geral, é uma crença na existência de um poder superior e uma crença de que o destino do ser humano depende desse ser superior. Essa é uma definição geral de religião. O cristianismo se enquadra aqui? Se enquadra. Por quê? Porque o cristianismo prega a crença em um ser superior e o nosso destino depende desse ser superior. Mas eu tenho percebido, e preciso dizer isso, que algumas pessoas, às vezes, alguns cristãos, às vezes tratam o cristianismo somente como uma religiosidade, em termos gerais. É muito mais que isso. Vai muito mais além. Não é só o ato de crer. O que diferencia o cristianismo da maioria das religiões é o relacionamento com o Deus em que se crê. Nós nos relacionamos com Deus. A Bíblia, a fé, Jesus nos chama a um relacionamento, a contato diário, conversa, ouvido. É algo pessoal, é algo muito mais intenso do que simplesmente eu creio num poder maior. É muito mais, vai muito mais além disso. Vai muito mais além disso. A fé cristã, ela vai além do simples ato de crer em um poder superior. Aliás, a Bíblia diz que até os demônios creem, não é? Tiago 4, versículo 19, lá diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que significa que só crer que há uma força superior não é suficiente. E é aqui que o cristianismo se diferencia de outras religiões, porque nos chama a um relacionamento com esse Deus. Um relacionamento com esse Deus. Nesse sentido, meus irmãos, a fé cristã é mais que uma religião. É relacionamento. É mais que religiosidade, é mais que ritos. É relacionamento. É sempre novo. A gente se relaciona com Deus hoje, amanhã, depois, e isso vai crescendo, vai aumentando, ganha proporção maior, melhor, mais intensa. É relacionamento. E Jesus definiu nesse texto a fé cristã em 2 relacionamentos. Primeiro, amar a Deus. E segundo, amar o próximo. A fé cristã, meus irmãos, se resume a relacionamentos. O que significa que nós precisamos desenvolvê-los, aprofundá-los. Seria uma vergonha para um cristão olhar para a sua vida e falar, nossa, eu sou o mesmo que eu fui ontem. Eu não desenvolvi o meu relacionamento com Deus. Eu não desenvolvi o meu relacionamento com as pessoas. Por isso eu queria trabalhar com vocês essa proposta que a Bíblia nos traz, de que é mais que uma religião, é relacionamento.
é mais do que religiosidade, do que rito. É conversa diária. É sempre, é constante. A nossa experiência da fé em Jesus é diferente porque nós nos relacionamos com esse Deus. Ele conversa conosco, nós conversamos com Ele. Ele nos corrige, nos ensina. Por outro lado, nós ouvimos e obedecemos. Ele conduz a nossa vida em santidade e retidão. Ele é um Deus justo, puro, santo, tem preceitos, tem valores, quer nos ensinar esses preceitos, esses valores. Ele habita o nosso coração e quer traçar a nossa história a partir de uma vida e vida em abundância. Não se trata de um relacionamento platônico, utópico, distante, mas é algo real. É ao mesmo tempo espiritual, mas é ao mesmo tempo real. É relacionamento. Por isso Jesus insistiu aqui com os escribas, olha, a lei se resume nisso. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o princípio da fé, é o princípio do mais importante relacionamento que nós devemos ter. Essa é a ordem, esse é o mandamento. Amar a Deus. Amar a Deus. Mas nós temos um problema aqui. Nós não queremos amar a Deus. Nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade. Sabe o que nós gostamos muito? De sermos amados por Deus. A gente gosta, né, de se sentir amado. Quando a gente lê um versículo que fala que Deus nos ama. O Josué citou de cor aqui, não vou mandar ele citar de novo não, né, coitado? Já esses dias citou de cor. Semana passada, né, o Galdino mandou ele citar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, não é uma delícia a gente ouvir esse versículo? Saber que nós somos amados por Deus ao ponto dele dar o seu Filho. Ele não quer que nenhum de nós pereça, que nenhum dos seus filhos da sua criação pereça. Quer todos salvos, porque nos ama. É muito bom a gente saber que Deus nos ama. Mas qual que é o convite da Bíblia, da fé em Jesus? A gente responder isso com amor também, com relacionamento, conversa, obediência, disposição para servir a esse Deus. Queremos o amor de Deus, mas temos dificuldade de amar a Deus. A hora que o negócio aperta, aí que a gente busca o amor de Deus, né? Não, mas Deus me ama. Deus nos ama, nos abençoa sempre, né? Mas precisamos corresponder, precisamos amá-lo, precisamos nos doar, já que Ele se doou, precisamos nos entregar, já que Ele se entregou. É relacionamento que precisa de compromisso, de dedicação, de profundidade. A ordem de Jesus é para termos um relacionamento real de amor com Deus. Mandamento é esse: ame a Deus. Se relacione com esse Deus, invista o seu amor em Deus. E é lógico que eu preciso perguntar para você, como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está a tua vida com Deus? É nesse nível de relacionamento? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque cristão, às vezes, transforma a vida com Deus em ritual. E aí, quando olha assim, lá no final do dia, pensa assim, olha, eu não orei hoje. O que parece que está soando no coração dessa pessoa? Uma culpa. Porque não fez algo que devia ter feito. Mas o que nós devemos fazer não é simplesmente o ato de orar.
Se nós não oramos, significa que nós não nos relacionamos com o nosso Deus. Olha como é mais profundo. O cristão deveria olhar para si e falar assim: nossa, eu não parei nenhum momento hoje para eu conversar com o meu Pai, com o meu Deus. Não é deixar de orar, deixar de fazer o ato que é o problema. O problema é a gente não se relacionar com esse Deus que quer se relacionar conosco. Como nós vamos perder essa oportunidade que Jesus conquistou lá na cruz para nós, de nos relacionarmos com esse Deus? Como nós vamos deixar isso de lado no nosso dia? Não é religiosidade, é relacionamento. É todo dia, é conversa. Marido, o que acontece se você não conversar com a sua esposa um dia? O que ela vai perguntar? Filho, aconteceu alguma coisa? Ela vai perguntar, não vai? Esposo, se a sua mulher ficar uma semana sem falar com você, uma semana eu exagerei, né? Se a sua esposa ficar aí um dia, vamos fazer um dia também, né? Igual do homem. Ficar um dia sem falar com você. Tá tudo certo? Tá tudo normal? O que o esposo vai pensar? Vai perguntar, tem alguma coisa errada? O que aconteceu? Por que você não está falando comigo? Sobrevive, meus irmãos, um relacionamento, um casamento sem diálogo, sem conversa, sem atenção? Sobrevive? Morre um relacionamento assim. Amar a Deus de todo o coração, com toda a tua força, entendimento, com toda a tua alma. É todo dia, é sempre. É buscar a Deus com intensidade. E quem que é a parte mais interessada, meus irmãos? É Deus. Somos nós. Quem ganha somos nós em nos relacionarmos com Deus, o Criador de todas as coisas. Como que está o teu relacionamento com Deus? Profundo? Gostoso, vivo, intenso? Ou superficial, raso? Virou um ritual? Está cansativo? É para ser um relacionamento, é para ser gostoso, é para ser intenso, um relacionamento de amor. De amor. Busque esse Deus, meu irmão. Busque esse Deus, minha irmã. Não é religiosidade, é relacionamento. Vai além. Vai muito além. Por isso, não transforme a leitura da Bíblia, a oração, e nem disciplinas espirituais, o jejum, qualquer outra disciplina espiritual, em um mero rito, em algo que a gente faz de vez em quando, só para falar que fez, mas tem que ser parte fundamental da nossa vida, do nosso dia a dia, é relacionamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Relacionamento. Vamos para a segunda parte? A segunda parte, se a gente tem dificuldade de amar a Deus, quem dirá amar o próximo? Segunda parte do relacionamento, ou a segunda base aí do relacionamento da fé cristã, a primeira é a gente se voltar para Deus. A gente estreitar o nosso relacionamento com Deus, amá-lo intensamente, porque Ele quer, porque Ele nos busca, Ele nos quer. O segundo passo importante da fé cristã é amar o próximo. E é amar o próximo como? Como a nós mesmos. Ama o próximo como a ti mesmo. Né? Amarás. São ordens. São ordens, são mandamentos. Não é opcional. Não é a gente que escolhe. Faço, não faço, acho que vou fazer. É mandamento. É ordem. É para ser assim. É para ser assim. Bom, se no relacionamento com Deus nós temos um problema, que é a nossa dificuldade de amá-lo, de buscá-lo, de querê-lo, porque Ele nos quer, com o próximo nós temos um grande problema também, porque nós temos dificuldade de amar
outras pessoas. Nós temos dificuldade. Temos dificuldade. Nós não queremos amar o próximo. Geralmente o nosso amor vai mais para a família e para os amigos, e olhe lá. Olhe lá. Quando Jesus fala o próximo, ele está fazendo uma referência às pessoas ao nosso redor, que nós temos contato, que nós vemos, que nós ficamos sabendo, que passam na nossa mente, que passam no nosso coração. Todas as pessoas são alvo do nosso amor? Difícil isso. Extremamente difícil, desafiador. Mas é Jesus convidando a gente para estreitar relacionamento com Deus e estreitar relacionamento com as pessoas. Amá-las, mesmo que não correspondidos. A vantagem de amar a Deus é que nós já fomos amados. A dificuldade de amar o próximo é que nós não sabemos se vai ser correspondido ou não. Se nós seremos amados ou não, queridos ou não, bem-vistos ou não, aceitos ou não. Mas qual que é a ordem? Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Você vai dedicar atenção para ele como se estivesse dedicando para você. Essa é a ordem. O que eu tenho visto, de um modo geral, no nosso mundo e no meio cristão, tem sido algo muito diferente. Não tem sido o amor. Eu tenho visto discursos que não condizem com essa chamada de Jesus para amar. Meus irmãos, eu tenho me sentido tão peixe fora d'água nessa sociedade que a gente está vivendo ultimamente. Eu tenho me sentido um peixe fora d'água. Eu tenho visto cristãos com discursos de ódio ao invés de amor. Uma dificuldade de entender, interpretar, de fazer uma leitura de uma guerra que está longe, que às vezes nem está nos atingindo diretamente, mas que aí de repente a gente escolhe um lado, odeia o outro e deseja que bomba caia lá do outro. É o sentimento que parece que está rodando nos corações. A palavra de Deus nos chama para amar, inclusive, o inimigo. Quem não quer o nosso bem, quem não quer o bem comum. Não é isso que Jesus fala? Jesus fala para nós amarmos os inimigos, orar pelos que nos perseguem, porque se a gente não fizer isso, a gente não fez nada a mais do que todo mundo faz. Amar só quem gosta da gente é facinho, é de boa. A ordem de Jesus é para a gente ter um relacionamento de amor. É para a gente olhar uma guerra que está acontecendo no nosso mundo. Lógico que tem uns doidos lá, né, de repente jogando bomba, um outro povo tem que se defender. Mas a nossa tendência é escolher um lado, odiar o outro e desejar que todo mundo morra. Morreu 40 crianças aqui, nós temos que matar 40 crianças lá agora para ficar equilibrado. Vocês já pararam para pensar como que a nossa mente funciona com base não no amor, mas no ódio? Na retaliação? A gente está decidindo quem morre, quem vive. Parece que a gente está assistindo um esporte e torcendo para um lado ganhar e o outro perder. Sendo que a gente devia estar orando, porque está tudo errado. Tem gente morrendo em Israel, tem gente morrendo na Palestina. Está tudo errado. Aonde é que está o amor? Aonde é que foi parar o amor, meus irmãos? Nós precisamos nos perguntar. Não podemos entrar nesses esquemas que nos levam para longe de um relacionamento de amor. A nossa reação diante do mal, qual tem sido?
Mais mal? A nossa reação diante das forças das trevas, qual tem sido? A luz? Nós precisamos desenvolver, meus irmãos, relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque se não o tivermos, se não tivermos profundidade de relacionamento com Deus, não saberemos reagir aos relacionamentos humanos. A nossa reação vai ser desproporcional. A nossa reação vai ser talvez de ódio. Nós precisamos desenvolver o nosso amor com Deus para aprender a amar as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Inclusive quem está fazendo bobagem pelo mundo afora. O mandamento é esse. Ame a Deus, se relacione com Deus, invista no amor com Deus. O mandamento é esse, ame o próximo, se relacione com o próximo, invista no relacionamento com o próximo. É amor, é relacionamento, é construção, não é desconstrução. Espero que você não seja um apoiador do mal, do ódio, mas do amor. Outra coisa que eu percebo na nossa sociedade é o foco errado do amor. Muito foco errado. Nossa sociedade ama muito a matéria, muito o material, o dinheiro, aquilo que o dinheiro compra. Nossa sociedade ama demais. Investe nisso. Tempo, dinheiro, força, trabalho em excesso. Não ame o que não precisa ser amado. Sabe uma outra coisa que a nossa sociedade está amando hoje? Conversei hoje com o pessoal do discipulado sobre isso. Bichos. Nossa sociedade está amando bicho. Agora tem pai de pet. Você já ouviu falar? Eu sou pai de pet. Meus irmãos, isso é uma heresia tão grande, é uma discrepância da nossa sociedade. Mostra a dificuldade das pessoas em amar o próximo. Aí vamos focar o amor no quê? No bichinho, que não responde quando ele fala, né? A não ser que for um papagaio mal ensinado, às vezes responde, né? Mas presta atenção no que Jesus está falando. Quais são os dois focos do amor? A Deus e ao próximo. Nada substitui amar alguém, amar uma pessoa, amar o nosso próximo. Nós não podemos amar mais os bichinhos do que as pessoas. Não podemos. Não podemos. Biblicamente, nós somos a coroa da criação. Criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres, feitos para nos relacionarmos com Deus, para nos relacionarmos uns com os outros, para cuidarmos do jardim, da terra que nós vivemos, dos animais. Alguns nós comemos, outros a gente leva para casa, né? E é lógico que você tem um bichinho lá, trate com muito carinho, com muito amor, dê atenção, né? Mas saiba que bicho não substitui gente. Bicho não substitui amor ao próximo. Não foque amor no lugar errado. Não ame a mais. Aliás, não ame muito, que não precisa ser amado. Dê atenção para o seu bichinho se você tem, cuide dele, faça isso com carinho. Mas pessoa vale muito mais. Por isso me dá até dor no estômago, meus irmãos, quando eu vejo alguém fazendo festa de aniversário para cachorro. Me dá verdade, eu me embrulho o estômago. Não faça isso, por favor. Tem gente investindo milhares de reais num bichinho. Traz para mim, eu mando para os meninos lá da África, meus irmãos. O Simão anda 14 quilômetros a pé para ir numa aldeia pregar o evangelho. Ele não tem carro. Cuida do seu bichinho, mas não faça além. As pessoas estão tentando substituir relacionamentos que Deus criou para a gente desfrutar com profundidade, com Ele e com as pessoas, por coisas menores. Não faça isso, não caia nisso. Isso é uma discrepância do mundo que a gente vive hoje. Foque o seu amor no lugar certo. Pessoas. Pessoas. Esses dias eu e o pastor Alex fomos visitar a irmã Iraci. O pastor Walter não pôde de última hora. A irmã Iraci toma conta do asilo São Vicente de Paulo, ali na rua Rio Grande do Norte.
Temos uma amizade muito grande. De vez em quando ela liga. Ela é nordestina. Pastor Ricardo, faz tempo que não vem aqui. Vem me ver. Ligou esses dias, eu fui lá. Fomos eu e o pastor Alex. A gente tem uma amizade muito gostosa. Ela fez 90 anos no mês de maio e continua liderando o Asilo São Vicente com saúde, com lucidez, com um ânimo espetacular. Ela mora lá faz 65 anos. Ela mora ali naquele local. E eu perguntei, irmã, está precisando de alguma coisa? Tem tido alguma necessidade? E ela falou, pastor, nós estamos com necessidade financeira. Estamos com 10 senhoras em estado terminal. Tomando alimentação por sonda, precisando de enfermeira 24 horas. E custa caro pagar esses profissionais para dar atenção para 10 mulheres em estado terminal. Meus irmãos, tem lugar muito mais importante para a gente investir do que a gente dedicar amor no lugar errado. Não entre nessa, não faça isso, não dê para o seu animal, para o seu bichinho, mais do que lhe é devido. Pessoas são muito mais importantes. Jesus morreu por elas. A elas, nós devemos dedicar o nosso amor, o foco do nosso amor. E eu estou chamando a sua atenção porque eu tenho visto na nossa sociedade muito isso. Está crescendo. Está crescendo. Esse amor desproporcional àquilo que nós não fomos chamados para amar dessa forma. Então foque o seu amor naquilo que Deus criou você, preparou você para desfrutar de relacionamentos mais profundos com Ele e com pessoas. Ame a Deus, ame o próximo. Desenvolva amor. Desenvolva amor com quem está perto, com quem está mais longe, com quem talvez não gosta de você. Vá além. Vá além. Por isso, meus irmãos, é mais do que religiosidade, é relacionamento com Deus e com as pessoas. E dá um trabalhão cultivar relacionamento. Mas esse é o convite da Bíblia, da fé em Jesus, que a gente cultive não uma religiosidade baseada em ritos mecânicos, repetitivos, mas com profundidade, nos relacionando com Deus de maneira viva, contínua. Se você esqueceu de ler a Bíblia um dia, não seja porque é um rito, mas seja porque você esqueceu de buscar a orientação do seu Deus. Eu não parei para ouvir Deus falando comigo. Eu não me relacionei com Deus hoje. É relacionamento. E invista nas pessoas, nos relacionamentos. Pessoas que você gosta, que você não gosta. Aprenda a eliminar o ódio e a cultivar o amor. Aprenda a focar o amor no lugar certo. Não substitua amor às pessoas por outras coisas, sejam materiais, sejam bichos. Toda a criação é linda, feita por Deus, mas está a serviço do homem e da mulher. Sabia disso? Que a criação, toda a criação, está a serviço do ser humano. O ser humano precisa usar com responsabilidade, desfrutar desse mundo lindo, maravilhoso que Deus criou, mas sem amar desproporcionalmente, sem substituir pessoas. Eu queria orar com você sobre isso. Vamos fazer um tempo de oração? Feche os teus olhos. Preciso perguntar mais uma vez, como é que está teu relacionamento com Deus? O cristianismo, meus irmãos, se difere das outras religiões porque nos chama a nos relacionarmos de maneira profunda, contínua, a ouvir Deus falando conosco, a falar com Deus através da oração. É coisa profunda, diária, íntima. Não é baseado só em ritos. Vai além. Como é que está teu relacionamento com Deus? Você conversa com Ele? Você o ouve, o busca? Você tem se esforçado para obedecê-lo? Para viver uma vida de santidade, retidão? Como que está o teu relacionamento com o próximo?
O mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você lida com as frustrações? Quando alguém te decepciona, tua oração é de ódio ou de amor? Você quer paz? Precisamos desenvolver profundidade de relacionamento com Deus e com o próximo. Precisamos desenvolver o amor. Precisamos desenvolver o amor. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos ama. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos quer, o Senhor nos comprou lá na cruz. Louvado seja o teu nome pelo sacrifício de Jesus. Sacrifício de amor. Sacrifício que nos religa a Ti, que nos coloca em contato contigo de novo, Senhor. Sacrifício esse que rasgou o véu, que nos deu livre acesso. Nós queremos o Senhor também, Pai. Nós te queremos amá-lo, buscá-lo, desenvolver o nosso relacionamento contigo. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós fomos omissos, se em algum momento nós fomos falhos, se em algum momento nós transformamos a nossa conversa, nosso relacionamento em ritual, em algo repetitivo, cansativo, monótono. Restaura, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo, Pai. Restaura, Senhor Deus, a nossa disposição em Te buscar, em Te querer. Esse desejo, Pai, de estar na Tua presença, de desfrutar cada dia mais do Senhor. Restaura esse desejo no coração de cada um de nós, Pai. E nos ensina a amar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor Deus, a amar quem é diferente, quem pensa diferente, quem tem ideias diferentes. Nos ensina, Senhor Deus, a amar. Nos ensina, Senhor Deus, a propagar o Teu amor e não o ódio. Nos ensina a focar o amor no lugar certo, em nome de Jesus, Pai. Para que tenhamos profundidade no relacionamento contigo, profundidade no relacionamento com o próximo. Nós queremos experimentar essa fé de relacionamentos, em nome de Jesus. Amém.